Olá, está no ar o Jornal Panorama com as notícias do Parlamento Capixaba. Confira os destaques da sessão ordinária desta quarta-feira com a repórter Gabriela Zorzal. Gabriela? Verônica, na sessão desta quarta-feira, a última da semana, os deputados limparam a pauta. Entre os projetos que começaram a tramitar na casa, destaque para o do deputado Euclério Sampaio, que proíbe as pessoas de fumarem nos terminais rodoviários do estado. Você já tem que esperar uma longa fila em um terminal. E esse hábito de fumar em todos os lugares vem se tornando muito frequente. Então você já está esperando, você já faz uma viagem cansativa. Você vai só parar no terminal para entrar em outro ônibus, ter que esperar numa fila. E as pessoas fumando, você se tornar um fumante passivo, isso é muito ruim, entendeu? Então tem que haver essa proibição para melhorar a qualidade de vida das pessoas que frequentam terminais de transporte público. Também entrou em pauta o projeto da mesa diretora, que cria a taxa de controle, monitoramento e fiscalização dos impactos ambientais da exploração de petróleo e gás. O projeto é criando uma taxa de cobrança às bacias petrolíferas, aos produtores, no sentido de deixar recursos para o Estado do Espírito Santo poder ter uma fiscalização rigorosa, não só com relação ao meio ambiente, como também com relação para se saber quantos barris de petróleo está produzindo o Espírito Santo. Porque nós já recebemos aqui a relação via governo federal e nós queremos ter o direito de fiscalização de acordo com a lei e de acordo com a Constituição. É com você, Verônica. Outro destaque da sessão ordinária foi a escolha dos nomes para compor a Corregedoria Geral da Casa. Em votação nominal, o deputado José Carlos Elias foi reeleito para a função de Corregedor-Geral da Assembleia. O setor é responsável por garantir o cumprimento do Código de Ética e do Regimento Interno do Parlamento. De acordo com as normas da Casa, as ações da Corregedoria devem ser pautadas para a preservação da dignidade do mandato dos deputados. Nós que já fomos corregedor por 2 anos, tivemos a oportunidade de sermos reeleitos para mais um mandato. É uma função também muito espinhosa, onde você tem que julgar os próprios companheiros, onde você tem que ver o comportamento da própria casa e receber e acatar as denúncias naquilo que as pessoas se julguem prejudicado com cada representante nesta casa. E nós, graças a Deus, junto com os companheiros, temos feito um trabalho muito transparente. E nesses 2 anos, por exemplo, foram muito poucas coisas que foram denunciadas e que foram apuradas, causando, de certa forma, até uma satisfação em termos de uma Assembleia com muito poucos problemas a ser apurados. Também foram definidos os demais integrantes da Corregedoria. O deputado Marcos Mansur assume a função de vice-corregedor. Gildevon Fernandes, Gilcinho Lopes e Jamir Malini são titulares. Eles vão cumprir um mandato de 2 anos. Quando necessário, serão substituídos pelos suplentes Sérgio Borges, Lúcia Dornelas e Luzia Toledo. Deputados definem a presidência de todas as comissões permanentes do Parlamento Capixaba. As comissões de Meio Ambiente, Cultura e Segurança se reuniram no plenário de Dirceu Cardoso após a sessão ordinária para eleger seus presidentes. Foram reeleitos a deputada Luzia Toledo, do PMDB, para a Comissão de Cultura e o deputado Gilcinho Lopes, do PR, para a de Segurança. Já o novo presidente da Comissão de Meio Ambiente é Gildevon Fernandes, do PV. Antes, a presidência era de Sandro Locutor, do mesmo partido. As outras 11 comissões da Casa já tinham decidido suas presidências em reuniões extraordinárias, realizadas esta semana. Com as composições definidas, os grupos voltam a se reunir normalmente. Legislativo Estadual recebe Rodrigo Coelho de volta à casa depois de atuar como secretário de Estado. O deputado Rodrigo Coelho reassumiu sua cadeira na Assembleia Legislativa na sessão desta quarta-feira. Ele era o primeiro suplente da coligação PMDB, PSB, PT do processo eleitoral de 2010. Com a renúncia de Rodrigo Chamon para ocupar a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado, Coelho assumiu o mandato em março de 2012. Mas, pouco tempo depois, o parlamentar se licenciou para retornar ao cargo de secretário estadual de Assistência Social e Direitos Humanos. Com a volta de Rodrigo Coelho, o suplente Esmael de Almeida
deixa a Assembleia Legislativa. Quero trabalhar alinhado com o governo do nosso governador Renato Casagrande, com uma certa independência, mas olhando para o interior do Espírito Santo. Eu sou da região sul, quero fazer com que o Estado tenha um olhar especial para aquela nossa região, mas com focos específicos. Nosso mandato está dividido com objetivos estratégicos em políticas sociais, participação popular, construção territorial. Então, nós vamos acompanhar esses objetivos estratégicos, trabalhando com muito ênfase as políticas sociais, assistência social, que é de onde eu tive a oportunidade de liderar a política no Estado nesses últimos 2 anos, mas também educação, saúde. Rodrigo Coelho atuou por 5 anos no Parlamento Capixaba, como assessor do então deputado Carlos Castiglione, do PT. Em seguida, foi secretário municipal em Cachoeiro de Itapemirim e depois assumiu a Secretaria de Estado no governo Renato Casagrande. Deputado Marcelo Santos sugere ao governo do Estado a construção de um hospital geral no município de Cariacica. O governo do Estado tem se empenhado, fazendo estudos para que nós possamos construir um hospital no município de Cariacica. E agora, com a construção do novo Kleber Andrade, existe uma área ao redor do Kleber Andrade que seria construído um hospital privado chamado Vita Shop, que antes era um shopping e se tornaria um hospital. Diante do governo do Estado ter declarado utilidade pública com a finalidade de desapropriar essa área, incluindo aonde seria construído esse hospital privado, estamos comunicando oficialmente ao governo do Estado a necessidade do município de Cariacica em ter esse hospital geral e aproveitar a estrutura que já está montada para adequar-se a um hospital que possa vir a atender o município de Cariacica e não só Cariacica, o seu primeiro município vizinho, que é o município de Viana, que também carece de saúde, além da região serrana, fazendo com que nós possamos melhorar a mobilidade da Grande Vitória, uma vez que você não tem aí, tendo construído um hospital no município de Cariacica, a quantidade de ambulâncias que trafegam nessa região, vindo para o município de Vitória, Vila Velha, Serra e outras cidades que têm esse tipo de hospital para atendimento. Aprovada a indicação do deputado Sandro Locutor para que o Estado forneça café da manhã aos estudantes da rede pública. A gente tem visto, através de índices, que a desnutrição faz com que as crianças, principalmente que vão para o turno matutino nas escolas, tem uma influência muito grande no aprendizado. Com isso, baseado em alguns estudos que apresentamos na justificativa da indicação, acompanhamos esta implementação do desjejum em alguns outros estados da federação, a gente está apresentando ao governo. Nós temos vários municípios, vários bairros dos grandes municípios da região metropolitana, onde o índice de carência da população é muito grande. Às vezes a criança sai de casa sem ter um café para tomar, sem ter um biscoito para comer, e isso chega na sala de aula, fica sonolenta, fica fragilizada. Então a nossa intenção é que o governo do estado, através da SEDU, consiga na rede estadual implementar esse desjejum, que não seja uma merenda convencional como é na hora do recreio, mas que seja um café, uma fruta, um biscoito, ao chegar na escola, quem tiver necessidade, ter disponível isso na unidade escolar. E as novas regras mais rigorosas da Lei Seca já estão vigorando. Quem comenta a mudança é o deputado José Esmeraldo. Essas mudanças da Lei Seca, elas foram salutares, né? E foram incômodas para aqueles que dirigem embriagado. Por quê? Porque se hoje você ceifar a vida de qualquer ser humano, e se aquele motorista que ceifou a vida estiver bêbado, estiver embriagado, ele poderá ter 3 anos de prisão decretada. Então agora nós temos mais elementos, nós temos mais condições, porque antes você não podia, a autoridade não podia obrigar aquele dono do veículo, muitas vezes embriagado, de fazer o teste do bafômetro. Agora, se ele quiser fazer o teste do bafômetro, ele faz, mas se ele não quiser, tem outros elementos através que poderão ser identificados, né? Essa lei seca, ela melhorou muito, né? No sentido de proteger aqueles que não bebem. E aqueles que bebem, com certeza, o local
ideal deles é na cadeia. Parlamento Capixaba realiza sessão especial para debater prevenção de acidentes em boates, casas de show, praças esportivas e outros locais de entretenimento que reúnem grande número de pessoas. Em mais de 20 anos de carreira no Corpo de Bombeiro, o coronel Edmilton vivenciou tragédias e ajudou a salvar milhares de vidas. Para ele, a maioria dos acidentes e incêndios acontece por imprudência humana. A constatação foi feita durante sessão especial realizada na Assembleia. Neste ano mesmo nós estamos tendo problema com afogamentos. E muitas das vítimas de afogamento foram pessoas, às vezes, adultas, que beberam além do que deviam e se aventuraram a nadar, alcoolizadas. Ou pessoas que não sabiam nadar e não tiveram bom senso. Pais que às vezes não tomaram conta dos seus filhos e deixaram soltos na praia e correram o risco e alguns até se afogaram. A sessão especial, proposta pelo deputado Dr. Hércules, teve como objetivo evitar tragédias no estado, como a que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, em que centenas de jovens perderam a vida. O evento trouxe à casa especialistas para debater medidas de segurança em casas noturnas, bares e restaurantes. Nós já temos 4 projetos de lei de 4 deputados, meu projeto de lei mais o deputado José Esmeraldo, o deputado Cléber Sampaio e a deputada Janete Sá. Fizemos um acordo aqui com o Corpo de Bombeiro que nós vamos analisar esses projetos, os 4 projetos juntos, com o Corpo de Bombeiro, com as autoridades, com os arquitetos e tudo, e ver qual o melhor projeto para que a gente possa evitar essa catástrofe que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mas nós temos que olhar não só as casas de show, não só as boates, bares, restaurantes, temos que olhar também as praças de esportes, porque a gente chega num estádio, a gente não presta atenção onde que estiver qualquer sinistro, um tiroteio, por exemplo, um atentado, você não sabe para onde você vai correr, você não sabe qual providência você vai tomar, se tem uma fumaça, o que você vai fazer, se você vai deitar para essa fumaça subir, você não respirar, enfim. Tudo isso é preciso que a gente continue discutindo muito, todos os dias. As ações realizadas pelo Corpo de Bombeiros e dados resultantes das vistorias em casas noturnas também foi apresentado durante a sessão. O Corpo de Bombeiros, durante o decorrer do ano, ele realiza algumas operações chamadas temáticas. Temáticas porque são temas que ele aumenta a fiscalização em determinados períodos. Em relação ao caso agora, que é de shows e boates, a gente já tem feito desde dezembro do ano passado. Ou seja, quando aconteceu o evento lá no Rio Grande do Sul, nós já estávamos realizando nossas vistorias de forma mais acentuada e com foco nessas áreas. Dos 600 e poucos locais cadastrados, haviam 274 que estavam irregulares. Então a gente começou a concentrar nossos esforços nesses que ainda não estavam regularizados. E o Jornal Panorama fica por aqui. A gente faz um breve intervalo nas edições e retornamos no próximo dia 18. Mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos deputados através do nosso site, do Facebook e também do Twitter. Muito obrigada pela companhia de sempre. Eu te espero em nosso próximo encontro. Até lá!